Olá, tudo bem? Estou aqui com o professor Flávio Rodrigues. Professor Flávio é professor do Departamento de Pedagogia do Campus Regional de Cianorte, da Universidade Estadual de Maringá. E eu estou aqui com a professora Maria Luísa Furlan Costa, que também é professora da Universidade Estadual de Maringá, no Departamento de Fundamentos da Educação e no Programa de Pós-Graduação em Educação. Hoje, eu e Flávio vamos dar uma contribuição, vamos tentar dar uma contribuição na Conferência de Educação para o município de Cianorte, pensando na elaboração de um Plano Nacional de Educação. Isso é um momento muito importante, é um momento preparatório para que nós possamos juntos pensar aquilo que deve constar como meta, como estratégia, como objetivo na nossa conferência. Então, nós queremos agradecer o convite que nos fizeram, né, pelo município de Cianorte, dizer que é uma honra, assim, um prazer estar aqui com vocês, porque este é um momento histórico para a educação brasileira. E este ano, né, para o ano de 2022, nós temos um tema muito importante: pensar na inclusão, na equidade e na qualidade. E aí nós já vamos começar, né, professor Flávio, falar um pouquinho sobre isso. Que nós nos incomodamos desde o início com o termo compromisso com o futuro da educação brasileira. Que futuro é esse? Né? Nós já temos desde 2001, quando tivemos o primeiro plano, depois em 2014, e aí nós vamos falar de um futuro, mas que futuro é esse? E no meu caso, no caso do professor Flávio, nós só vamos trabalhar com um eixo, que é o eixo 2. Olha que tema bacana, uma escola para o futuro, tecnologia e conectividade a serviço da educação. Ninguém imaginava, quando começaram a pensar nesse tema, né, na questão da pandemia. Mas como esse tema assume um papel importante neste momento? Então, o professor Flávio vai explicar para vocês o que é que tem no documento. Vamos lá, professor? Vamos, e o importante que a Maria Luísa colocou aqui conosco é que pensar a educação voltada para o uso das tecnologias pressupõe ir além do momento em que a gente está vivendo, além do momento pandêmico. Por que isso é importante? Porque lá em 2014, quando se pensou as metas e os objetivos da educação pelo longo dos 10 anos que estão se encerrando agora, pensava-se na inclusão da tecnologia digital nos processos educacionais, tanto no nível básico quanto no nível superior, e também em relação à formação de professores. Hoje, quando se pensa esse Plano Nacional de Educação, quando nós estamos aqui dialogando sobre propostas para o novo Plano Nacional de Educação, a gente já tem uma experiência em vista. Nós já temos o processo pandêmico. Mas, como eu disse, a gente precisa ir para além dele. Por quê? Porque o próprio eixo, ele propõe duas delimitações. Uma, que é a definição da escola para o futuro, que assegure o acesso à inovação, que assegure o acesso a tecnologias e uma oferta de uma educação aberta e à distância. E este é um ponto que a professora Maria Luísa pode falar muito bem, né, sobre uma educação aberta e à distância hoje no Brasil, devido à sua longa trajetória, à sua longa experiência com a educação à distância, com essa modalidade que hoje já é uma modalidade consolidada e que nos faz estar aqui hoje, né, professora Maria Luísa, falando sobre o PNE e o eixo das tecnologias, justamente por causa dessa trajetória e por causa dessa experiência com a educação à distância. E também pensar na organização e na construção de uma escola para o futuro, garantia de referenciais curriculares, práticas pedagógicas, formação de professores e infraestrutura física e tecnológica que permitam a ampliação da conectividade, o acesso à internet e a dispositivos computacionais. Nada disso estaria sendo feito hoje se nós não tivéssemos uma mínima estrutura física e tecnológica que nos possibilitasse essa conferência, este diálogo com vocês. Mas nós sabemos, devido aos dados, e a pandemia acelerou e mostrou isso de maneira muito mais intensa,
o quanto nós ainda precisamos muito melhorar a nossa questão em relação à estrutura, à infraestrutura física e tecnológica nas nossas escolas em todo o país. Então, embora Maria Luísa e eu viemos aqui para falar um pouquinho sobre o que o documento ele explana, traçar as nossas contribuições a partir do documento, nós precisamos ir além e refletir criticamente o uso dessas tecnologias na sala de aula. E o documento, como eu disse, ele se divide em duas metas, né, em dois grandes eixos ali. Dentro do eixo 2, nós temos dois grandes subitens, que o primeiro é a definição dessa escola, em que vai falar sobre o futuro construído hoje, agora, o paradigma da aprendizagem do século XXI, os desafios das mudanças demográficas, a educação aberta e os recursos educacionais abertos, a própria educação à distância como modalidade e o uso intensivo da tecnologia, mas com uma intencionalidade pedagógica. Pode falar, professora Maria Aqui Luísa. é importante a gente destacar, né, que existe um problema de entendimento mesmo, né, no nosso país, né? Então, o Brasil ele tem duas modalidades: a modalidade do ensino presencial e a modalidade de educação à distância. Então, por exemplo, o ensino híbrido não é modalidade, o ensino remoto não é modalidade. A educação à distância é sim uma modalidade presente desde a nossa LDB de 1996. Né? E aí, aqui também tem uma questão, professor Flávio, que eu acho que a gente precisa discutir, que é a questão do termo. Então, eu sempre digo aos meus alunos assim: nós temos que usar o termo educação à distância e não ensino à distância, né? Porque educação ela tem uma abrangência maior. E a palavra, né, no Brasil, a gente usa educação à distância com a sigla E maiúsculo, o A minúsculo e o D maiúsculo. Por que isso? Se a gente vê que lá em Portugal, lá na Espanha, eles usam as 3 letras maiúsculas. Porque a nossa educação, infelizmente, não é aberta. Não é aberta. Então, isso me deixa feliz de ver que a proposta do plano traz a palavra aberta, traz a palavra flexível, traz a palavra dando maior enfoque. Né? Porque o que nós temos hoje no Brasil é educação à distância. Por que o A é minúsculo? Porque o A é apenas um artigo que une duas palavras. Né? E mesmo assim, nós ainda temos um atraso muito grande com relação à modalidade de educação à distância, quando nós nos comparamos a outros países, principalmente os países mais desenvolvidos. Como a própria história da Open University, né? Na Inglaterra, que desde a década de 70 nós temos os estudos, por exemplo, do Newton Sucupira, que já olhava para essa universidade e via a possibilidade de implementação da educação à distância no Brasil. E isso é bem interessante notar, né, professora Maria Luísa, porque as políticas públicas de acesso à tecnologia nos processos educacionais não é uma coisa que começa a se discutir com a pandemia, ou no próprio Plano Nacional de Educação de 2001, ou no próprio Plano Educacional de Educação de 2014. Né? Nós já temos uma proposta de longa data de implementação de políticas públicas que visam o acesso das tecnologias nos processos educacionais. E isso é construído a passos longos, mas claro que precisa melhorar. E é por isso que nós estamos aqui hoje dialogando sobre as propostas do novo plano educacional e vendo aí o que nós caminhamos, porque isso é importante também, né? Reconhecer o quanto caminhamos, o quanto alguns processos de inserção da tecnologia foram frutíferos e o quanto nós ainda precisamos caminhar. E isso só se faz com a integração de políticas públicas com as propostas educacionais para as nossas propostas dos próximos séculos, aí, né? Não só o século XXI, mas a educação como um todo. E aí ele vai falar sobre uma segunda divisão que o documento traz, que aí é pensar essa organização e essa infraestrutura, políticas públicas em prol da integração da tecnologia e da conectividade à educação, integração das tecnologias aos nossos currículos, a inovação também das práticas pedagógicas, o uso, por exemplo, né, como nós gostamos bastante, das metodologias ativas. E qual que é o papel desse professor nessa escola que a gente busca trilhar, que é a escola do futuro? E
Se nós temos essa integração da tecnologia ao currículo, a inovação das práticas pedagógicas, um professor voltado para esse olhar da escola com a tecnologia, qual é o nosso maior e talvez o nosso grande desafio hoje seria o desafio da garantia de uma infraestrutura de qualidade física e tecnológica. A professora Maria Luísa tem uma fala que eu gosto muito e que me é muito rica, de que a pandemia veio para escancarar uma desigualdade que sempre existiu, né, professora Maria Luísa? Sempre existiu nos processos educacionais, mas a pandemia mostrou isso de maneira exacerbada, o quanto nós estamos ainda aquém quando o assunto é infraestrutura, o acesso às tecnologias. Se a professora... E não é, Flávio, né, professor Flávio, não é apenas, né, colocar computador na escola. Nós já passamos dessa fase. Né? Antigamente, né, lá no início do século XXI, a gente dizia, nós precisamos colocar laboratório de computação nas escolas. Hoje já não é mais assim. Não é a gente falar assim, eu quero colocar infraestrutura tecnológica, mas não é só computador, máquina, ferramenta, é dar acesso, de fato, né, à tecnologia. É a gente conseguir dar estrutura, dar acesso digital, internet de banda larga, internet de qualidade, né? Não pode, qualquer tempinho de chuva, derrubar tudo, como aconteceu em Maringá nesse final de semana. Né? O vento chega perto e acabou, né? Morre tudo. Então, nós não podemos mais pensar nisso. Nós temos que pensar numa internet de qualidade, banda larga, dados computacionais. Então, acho que é nisso que nós temos que pensar. Né? E na pandemia, as pessoas achavam que era só distribuir celular de baixa qualidade, distribuir tablet, computador. Não, nós temos que ir além disso, né? Não é pegar o computador velho que sobrou lá na Receita Federal e distribuir para os alunos. Não é disso que nós estamos falando. É, de fato, uma infraestrutura tecnológica que permite o acesso do cidadão a todos os conhecimentos que ele precisa, as informações que ele precisa. Então, acho que, nesse sentido, eu penso que o documento ele nos provoca a ir além do que nós estávamos acostumados. Isso, e o documento, ele já começa com algo que a gente precisa entender melhor, e aí também a professora Maria Luísa pode falar um pouquinho sobre isso, que é a nossa dita sociedade da informação, né? Um conceito que é muito ressaltado no nosso documento, e ele tem como base a centralidade da informação, o volume de produção, o armazenamento, a velocidade, a disseminação e os impactos da automação nos processos produtivos, propiciados pelos avanços tecnológicos que afetam, inclusive, a forma como as pessoas aprendem. Isso, de fato, né, professora Maria Luísa, nós estamos, de fato, uma sociedade da informação, mas existe um problema com esse conceito, não é? Sim, porque, na verdade, nós agora precisamos pensar, para além da sociedade da informação, na sociedade do conhecimento. E isso que é um grande desafio para o educador do século XXI. Como é que ele consegue, no dia a dia da sua escola, no dia a dia do seu trabalho, ajudar os alunos a transformar informação em conhecimento? Né? Porque é diferente, é muito diferente. Então, muitas vezes, o aluno ele tem um monte de informação, mas ele não tem conhecimento. Então, é aí que entra o papel crucial e essencial do professor. O professor que vai dizer para o aluno, olha, como é que a gente faz para transformar essa informação que vocês têm? Né? Aquilo que eu pego no Google, né? Porque a gente sabe disso. Até hoje, quando a gente fica doente, a gente fala assim, vamos lá no Google ver o que está falando. Mas não é informação. Nós temos que transformar tudo isso em conhecimento. Ou seja, é fazer a conexão entre aquelas informações que nós conseguimos adquirir no dia a dia, na internet, no Google, em conhecimento, em algo que vai transformar a minha vida. Como já dizia Paulo Freire, né? Educar não é despencar, né? Não é transferir conhecimento, mas é produzir conhecimento. E é isso que nós precisamos fazer no dia a dia, com os nossos alunos, com os nossos professores, nas nossas escolas.
Então, isso é muito interessante, por quê? Porque demonstra que o papel do professor, embora é uma das críticas que a gente mais recebe, né, professora Maria Luísa, quando a gente vai falar, quando nós falamos de tecnologia nos processos educacionais, o professor vai perder espaço, né? Isso é bem recorrente. E quando nós vemos que informação não é conhecimento, né, que nós vemos que, embora, de fato, nós temos uma convergência para o digital, nós temos um espaço rico, nós temos a onipresença das telas no cotidiano, nada disso gera conhecimento se não tiver uma mediação pedagógica, se o professor não estiver ali num processo de ensino e aprendizagem intencional. Então, é preciso refletir sobre isso, né? Então, porque, embora falemos de sociedade de informação, nós precisamos falar de sociedade do conhecimento. E é nesse sentido que o documento ele traz uma série de referenciais, e nós destacamos esse da educação aberta, até porque a professora Maria Luísa já tocou nesse ponto, que hoje nós estamos aí numa construção, é o que nós almejamos, é construir de fato uma sociedade em que a educação seja aberta, mas nós ainda estamos num processo. Mas vale lembrar que ao longo das últimas décadas, nós também tivemos desenvolvimentos. Nós não estamos estacionados ou deitados em berços esplêndidos enquanto formação de professores, não estamos fazendo nada. Isso é muito importante falar, porque muitas vezes gera uma inquietude no professor, né, professora Maria Luísa, pensando assim, poxa, eu me esforço tanto. Claro que a gente precisa se esforçar cada vez mais para ter um processo em que a educação ela se torne cada vez mais integrada aos movimentos da tecnologia, mas nós já caminhamos muito, e este documento, ele vai mostrar um pouquinho sobre isso, né? Ele mostra que nós já caminhamos em aprendizagem assistida por computador, nós já caminhamos em sistemas de tutores inteligentes, nós já caminhamos no aprendizagem colaborativo com suporte em computador, em multimídia interativa, em telecomunicações e no uso da internet. Mas isso tudo é o suficiente para a gente ter uma escola de qualidade hoje? Nós sabemos que não, né? Então, nós sabemos que nós precisamos ir muito além disso, e aí pensando exatamente no conceito que a professora Maria Luísa falou de educação aberta, né? E o documento, ele traz, né, duas acepções de aberta. E isso é muito importante para a gente entender novamente o que a professora Maria Luísa falou, que é o que nós fazemos hoje no Brasil, não é uma educação aberta. De fato, a educação aberta existe na Open Universe, aquela que eu citei, que o Newton Sucupira foi estudar um pouquinho para trazer para o Brasil. Lá existe uma admissão do estudante em qualquer tempo do curso. E o que significa isso, professora Maria Luísa? Significa que, olha, eu escolho o momento que eu quero entrar, eu estudante, eu escolho o momento que eu me sinto preparado para fazer uma avaliação. Isso é muito inovador. Isso é um processo que acarreta aí uma transformação até no próprio currículo, né? Na forma com que as disciplinas elas são postas como obrigatórias, como necessárias, como secundárias, como optativas. E o segundo termo, aí, que é o mais próximo ao que a gente já está acostumado, e que a professora Maria Luísa também tem uma contribuição nesse sentido, ele está ligado à gratuidade dessas plataformas, né? Então, aí o texto ele até traz o REA, que são recursos educacionais abertos. O próprio Moodle, né, uma plataforma de recursos educacionais aberto. Nós temos, e o Paraná teve uma grande contribuição nesse sentido, nós temos os Folhas, que são aqueles livros didáticos construídos de modo colaborativo pelos professores do estado do Paraná. Nós temos também um colégio em São Paulo, o Colégio Dante Alighieri, que possui plataformas que oferece os seus materiais de modo aberto e de modo a que possam ser colaborados, possam ser compartilhados e melhorados. De modo geral, o documento ele traz uma definição para recursos educacionais abertos, dizendo que são componentes fundamentais para o processo de democratização à educação de qualidade e beneficia especialmente as populações mais empobrecidas. Por quê? Porque ele possibilita uma redução nos custos, mas isso, né, professora Maria Luísa, eu quero abrir a palavra para você,
Isso é muito complicado quando a gente vê aí a palavra barateamento do processo, porque não é isso que a gente quer com um novo Plano Nacional de Educação. A gente não estudar e acessar as tecnologias é caro e é muito caro e precisa de investimento. Não é para isso que nós defendemos o uso das tecnologias nos processos educacionais. Não é para ter um processo educacional mais barato, né, professora Maria Luísa? Professor Flávio, a gente poderia dizer aqui que eu acho que tem aqui duas questões muito importantes. Primeiro, que toda a nossa luta pela educação à distância, né? Eu me considero uma especialista em educação à distância, trabalho com isso desde 2001, agradeço imensamente ao UEM que me oportunizou isso. E desde que nós começamos a discutir educação à distância na UEM, nós começamos a pensar sempre no processo de democratização do acesso ao ensino superior. Democratização quer dizer o aumento de vaga pública para o acesso. Se a gente pegar os dados do Plano Nacional de 2001, os dados do Brasil são vergonhosos, vergonhosos. A gente perdia para qualquer país, né, da América Latina, a gente estava atrás. Então, quando nós começamos a pensar em educação à distância, nós sempre pensamos em educação à distância para democratizar o acesso, para aumentar o número de vaga pública. Mas o professor Flávio falou uma coisa que é muito importante. Não é qualquer oferta, não é qualquer curso, não é qualquer educação. Nós queremos uma educação de qualidade referenciada. Não é qualidade de mercado. Essa que, então, aí a UEM vai aparecer entre as melhores universidades porque tem... Não, não é disso que a gente fala. É uma educação de qualidade para o aluno, né, que lhe proporcione mudança de vida, que lhe proporcione acesso a outros canais de comunicação, que lhe proporcione a oportunidade de passar num concurso público, de melhorar na sua carreira profissional. É disso que nós estamos falando. Então, essa frase, que os recursos educacionais abertos são componentes fundamentais para a democratização do acesso, e eu já falo assim, nós temos que falar em democratização e permanência do acesso, porque também não adianta a gente abrir vaga, entrar mais aluno e depois esses alunos abandonarem. Então, é democratização do acesso e melhorar a permanência e beneficiar especialmente as populações mais empobrecidas. Se nós fôssemos fazer um estudo sobre o perfil dos alunos que frequentam os cursos da modalidade à distância, nós poderíamos provar, sem sombra de dúvida, que são aqueles que dificilmente teriam acesso somente pela modalidade presencial. Ou porque não moram perto de um grande centro, porque estão longe, porque realmente precisam trabalhar, né? Então, existem diversos trabalhos que eu tive a grata satisfação de orientar de alunos do mestrado e do doutorado da UEM, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UEM, que mostraram isso. O quanto a educação à distância ela pode ser inclusiva. Ela pode permitir o acesso daqueles que, em outra condição, não teriam acesso ao ensino superior. Isso é muito importante de se mencionar e também lembrar que hoje, em pleno século XXI, além da democratização e interiorização, a educação à distância ela tem se tornado uma opção, principalmente para pessoas que moram em grandes centros. Isso demonstra o quanto a própria educação à distância ela caminhou em processos de qualidade, né, enquanto ela tem caminhado, em que faz com que a pessoa opte ou não, né, em escolher cursar um curso de educação à distância, mesmo tendo na sua própria cidade um curso presencial. Então, isso já demonstra que aquele velho preconceito em relação à educação à distância também tem sido rompido. E nesse sentido, e isso é muito importante colocar, por quê? Porque o documento ele vai trazer a inserção desta modalidade da educação à distância, de uma quantidade, uma porcentagem de horas para o ensino médio, tanto no modo diurno quanto no modo noturno, ou seja, a integração da modalidade de educação à distância no ensino presencial em nível de educação básica. E isso, as diretrizes curriculares nacionais, de acordo com o decreto 9.057 de 2017, vai colocar essa
essa inserção. Só que essa inserção, e aí a professora Maria Luísa vai falar mais disso também, ela precisa ser pensada com muito cuidado, porque não basta apenas, né, como a professora Maria Luísa acabou de falar, não basta apenas eu ofertar cursos que possuem essa porcentagem de disciplinas ofertadas na modalidade à distância dentro do ensino básico. Eu preciso garantir a qualidade e eu preciso garantir a permanência desse aluno nesses processos. E aí eu entendo, né? Aqui nós temos uma crítica muito forte da sociedade, principalmente dos especialistas da área de educação, né? E é fácil mesmo a gente compreender a crítica, né? Primeiro, na definição do percentual. Ninguém nunca conseguiu me explicar ainda por que 20, por que 30, por que 80, por que 40, né? Quer dizer, a definição de um percentual de atividades à distância em cursos de nível médio de educação de jovens e adultos deveriam ser discutidos com os especialistas, né? Por que para a educação de jovens e adultos a gente pode ter 80%? Particularmente, eu acho muito alto, mas isso é minha opinião, opinião da professora Maria Luísa. Né? Outro especialista pode dizer que está, né, com qualidade, né? Que está dentro de um bom senso. Né? Então, talvez nós tenhamos que pensar nesse percentual, e, inclusive, quando a gente fala na educação à distância, no ensino médio, no ensino fundamental, né, a gente precisa ter mesmo uma certa preocupação, porque se isso não for feito de uma forma séria, comprometida, nós podemos sim prejudicar a qualidade da educação no Brasil. Então, por isso que é importante, aqui a gente colocou embaixo, nesse slide, né, o decreto 9.057 de 2017, que é o último decreto que trata da educação à distância no Brasil. Nós já tivemos um decreto de 2005, depois tivemos um de 2016, e assim vai. Mas o importante é a gente pensar que a legislação ela precisa dar conta de garantir a qualidade. Então, muito importante a gente acompanhar as diretrizes do Conselho Nacional de Educação, né, as diretrizes do Conselho Estadual de Educação, né, e aqui, no caso, o decreto. Eu sempre tenho um pouco de resistência a esse termo decreto, né? Porque o decreto é alguma coisa que vem de cima para baixo, né? Ele não tem uma grande discussão para poder ser publicado, né? Mas é o que está valendo. Né? Então, o decreto o 9.057 de 2017, ele vai trazer um pouco isso. Como é que a educação à distância pode se fazer presente, né? No contexto do ensino superior, no contexto da educação, do ensino fundamental e médio. E aí, eu particularmente acho, né, que nós precisamos pensar de que muitas vezes esses documentos eles acabam prejudicando a nossa luta pela qualidade da educação. Né? Então, se eu pegar o decreto de 2005 e comparar com o decreto de 2017, eu vou dizer, nossa, tem algum problema, porque um é muito mais substancioso do que o outro. Né? Mas o que é isso? Né? Esses documentos eles são resultado da política de um determinado momento. Né? E nós sabemos que momento nós estamos vivendo. Um momento de políticas neoliberais, né, que não priorizam a educação pública de qualidade, que não priorizam políticas públicas de acesso e permanência dos nossos alunos na educação, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Então, outra questão que o documento ele aponta é para o ensino híbrido, né? Então, tendo em vista essa porcentagem de 20, de 30 e de até 80%, nós temos uma nova definição sobre o que é o ensino híbrido. E isso é muito problemático porque hoje, em pleno século XXI, em pleno 2021, devido à pandemia, o ano de 2021 mais do que o ano de 2020, nós tivemos essa mescla entre alunos que frequentaram a aula de modo online, de modo síncrono online nas suas casas, e alunos que estiveram presencialmente na escola. E, por muitas vezes, isso foi considerado como ensino híbrido. A Associação Brasileira de Educação à Distância,
a ABED, ela coloca o que é ensino híbrido e nos faz refletir se de fato, né, professora Maria Luísa, nós tivemos um ensino híbrido. Por que isso é importante? Por que falar sobre esses conceitos é importante? Pela própria defesa da educação mediada pelas tecnologias ou a própria educação da modalidade à distância, né? Então, isso é importante para que a gente não olhe para essa modalidade com um certo preconceito, falando, então é isso que a educação à distância ela promulga, é isso que vai acontecer com as nossas escolas, muitas vezes sempre de caráter negativo. Então, vale ressaltar que o que nós vivemos hoje, no ano de 2021, nas nossas escolas, não foi de maneira alguma ensino híbrido. Nem ensino híbrido, nem educação à distância, nada. Né? Na verdade, nós tivemos uma educação remota emergencial. Ou seja, aquilo que nós fazíamos na modalidade presencial, nós transportamos para uma plataforma, né? No sentido de dar conta de uma emergência, de uma urgência, né? Então, eu tenho sempre dito isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós não fizemos, durante o período pandêmico, ensino híbrido, não fizemos. A modalidade de educação à distância, ela requer um planejamento que nós não conseguiríamos fazer durante esse período. Mas, em todo caso, eu acho importante, Flávio, a gente ressaltar de que foi bom a gente discutir esses conceitos. Foi bom a gente repensar esses conceitos, né? O conceito de ensino híbrido. O híbrido, como a palavra já mostra, é uma mistura de duas modalidades, a modalidade à distância e a modalidade presencial. Então, o mesmo aluno, ele vai desenvolver algumas atividades à distância e vai desenvolver algumas atividades de forma offline, né? Então, eu enquanto professor, eu posso definir com eles o que é que eles vão fazer presencialmente e o que é que eles vão fazer na modalidade de educação à distância. Então, eu misturo as duas modalidades. Mas não foi isso que nós fizemos, essa coisa de alternância. Uma semana vai um grupo, na outra semana vai outro grupo. Isso não é, gente, ensino híbrido. Isso é uma alternância no sentido da gente dar conta de uma necessidade imposta pela pandemia. Exato. Mas é muito importante retomar esse conceito de ensino híbrido. Até porque, como a professora Maria Luísa disse, o documento ele assevera isso, né? Nós temos que parte das atividades são feitas sincronamente na escola e outra pode ser em outro espaço, aí em um laboratório, na própria casa, enfim, em outro espaço delimitado, mas sempre sob a supervisão do professor. Nunca um aluno que está em casa vai estar fazendo a mesma coisa que um aluno que está presente na sala de aula fisicamente ali, né? Então, eles têm estações e categorias, processos que são diferentes. O ensino híbrido pressupõe alguns acordos que, ao quebrar esses acordos, nós não temos mais o ensino híbrido. Então, é importante reforçar isso para que a gente tenha em mente que fazer educação em 2021, nós podemos aproveitar muito do que a educação à distância ela propôs, né? Muito dos referenciais teóricos, muito dos autores que a educação à distância elaborou durante um processo, mas nós não fizemos nem educação à distância, nem ensino híbrido. E o documento, professora Maria Luísa, ele coloca algo que é muito importante, é uma palavra que virou um buzzword hoje, né? Uma palavra que buzzword é como se fosse um palavrão, está na boca de todo mundo. E nós falamos assim, metodologia ativa para cá, metodologia ativa para lá, mas o que de fato é fazer metodologia ativa? O documento referência, ele coloca isso, e precisamos discutir bastante sobre isso, porque assim, ao propor um protagonismo discente, ao propor a participação do aluno no processo de aprendizagem, nós também não queremos excluir toda e qualquer contribuição que a escola ela teve ao longo do processo, né? Não é revolucionar, jogar tudo o que nós tínhamos até hoje fora, né? Jogar, como diz a expressão, jogar o bebê com a água suja do balde, né? Da bacia, e começar um processo novo. Não, o processo educacional, a história da educação, ela tem muito a contribuir e mostrar que apenas um processo, apenas uma aula expositiva não é o suficiente para atender a demanda deste aluno que chega hoje nas nossas escolas.
um aluno que tem na sua mão muita informação. Então, o professor, se ele tem na sua mão, na palma da sua mão, um mundo de informação, esse professor, ele não pode, na escola, ele não daria conta de competir contra esse aparelho. Então, ele não pode, na escola, apenas transmitir informação, né? Ele precisa ali construir um processo de ensino e aprendizagem em que o aluno construa, trilhe o seu próprio percurso, junto, claro, com a mediação do professor. Nesse sentido, o documento referência, ele coloca que a adoção de metodologias ativas de ensino é precípua ao ensino híbrido. Então, ela pressupõe também a própria abordagem do ensino híbrido para evitar o risco de a inserção da tecnologia agravar práticas já comprovadamente ineficazes, baseada em modelos não dialógicos, em modelos em que o professor, muitas vezes, é aquele professor apenas conteudista e que induz a passividade no estudante. Nesse sentido, aí já para finalizar minha parte, passar para a professora Maria Luísa, nesse sentido, o que se propõe com o uso integrado entre as tecnologias e esse professor ali na sala de aula? Não é um professor que vai concentrar a tecnologia nas suas mãos, porque durante muito tempo a gente utilizou a tecnologia. Se a gente for parar para pensar, o quadro negro é uma tecnologia, né? O giz é uma tecnologia, a TV é uma tecnologia, mas sempre ela esteve centrada no papel do professor. É mostrar, é usar essa ferramenta e olhar para ela e falar assim, ela não é o meu inimigo na mão do aluno. Ela é uma potencializadora do processo de ensino e aprendizagem. E aí, Flávio, eu acho que essa imagem que a gente traz, né? Esse aluno que toma conta do quadro verde, né? Não do quadro negro, do quadro Exato. verde, é para mostrar um pouco isso, que quando nós falamos em metodologia ativa, não adianta o professor falar assim, eu vou usar metodologia ativa, pensar na tecnologia, mas que ele vai continuar sendo o protagonista do processo. A metodologia ativa, por isso que eu gosto dessa imagem, é o aluno que toma conta do quadro. É o aluno que assume o papel de protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Mas cuidado, gente, muito cuidado com isso. Isso não significa dizer que o professor perde a sua importância. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Nem eu e nem o professor Flávio defendemos isso. Veja, o uso, quando a gente fala em metodologias ativas, né, as pessoas acham que isso está relacionado com tecnologia. Nem sempre. Eu, enquanto professor, eu posso fazer o uso de uma tecnologia ou de uma técnica histórica, como é o quadro verde, porque nem eu e nem o professor Flávio defendemos a ideia de que a metodologia ativa vai diminuir a importância do professor no processo de ensino-aprendizagem. De jeito nenhum. O professor ele vai mudar o seu papel, ele vai modificar a sua atuação, mas ele é fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Mas nós não podemos defender de forma nenhuma um processo de ensino que não leve à aprendizagem do aluno. Porque muitas vezes eu dou uma aula e eu saio da aula tão feliz e eu digo assim, nossa, que aula boa que eu dei hoje. Não adianta a minha aula ser boa se o meu aluno não aprendeu, se ele não teve um processo de aprendizagem. Então, quando eu falo em metodologias ativas, eu preciso pressupor o papel de protagonista que o aluno ocupa neste processo. Né? O professor continua importante, o professor continua tendo a sua função, mas a sua função se modifica, se modifica. E isso é uma tarefa que não é fácil. Não é fácil. É retomar a própria ideia do pedagogo. A etimologia da palavra, o paidagogos, é aquele que acompanha, é aquele que está junto no processo de ensino-aprendizagem, não é aquele que insere o conhecimento como uma educação bancária na cabeça do estudante, né? Nesse sentido. E por isso, é bem importante mencionar e parar nesse slide e conversar um pouquinho sobre ele. Por quê? Porque metodologia ativa pressupõe o uso da tecnologia. Claro, a tecnologia potencializa, mas não pressupõe apenas o uso da tecnologia. Como a professora Maria Luísa acabou de falar do quadro verde. Como poderíamos fazer metodologia ativa com
post-it, com pedacinhos de papel colado no quadro. O que significa, então, sintetizamos? Significa dar mais espaço para esse estudante que, durante muitas vezes, no processo histórico da própria construção do conhecimento, não teve tanto espaço. E é entender que o professor, se durante um tempo ele era a única fonte de conhecimento, e de fato era, né? Quando nós tínhamos apenas tecnologias de informação e comunicação que eram restritas, né, que eram mais restritas ao estudante, hoje ele já vem com um pouco dessa carga de informação advindas aí da televisão, advinda dos aparelhos que ele tem ao seu redor na sociedade. Claro que isso também não pressupõe que o professor não vá transmitir o conhecimento, porque para alguns, e isso é muito importante, ainda continua sendo a escola o local onde ele vai ter contato com o conhecimento científico. Então, é mesclar, não é totalmente ter uma aula totalmente expositiva, mas também não ter totalmente uma aula ali em que o aluno ele vai fazer o que ele quiser, ele vai criar da forma com que ele quiser. Não, metodologia ativa pressupõe processos orientados, em que o professor ele media o processo de construção do conhecimento desse estudante. Nesse sentido, como eu disse, qual que é o papel da tecnologia? Potencializar as TICs, e nós usamos hoje, devido à quarta revolução industrial, que muito se fala, as TICs, elas pressupõem a potencialização do processo, das práticas pedagógicas. Elas ajudam a tornar as pessoas mais próximas das tecnologias. Mas em que sentido? E hoje se fala muito do neocolonialismo, hoje um colonialismo do digital. O que pressupõe isso? Pressupõe fazer uso das tecnologias, não apenas inserindo os nossos dados e dando esses dados às grandes empresas. Isso a gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. As tecnologias, elas não são também, por isso, as tecnologias, elas não podem ficar apenas centradas no papel do professor, que é um sujeito consciente que sabe fazer uso das tecnologias de modo consciente. Por isso que as tecnologias, elas precisam adentrar as práticas pedagógicas, os planejamentos escolares. Por quê? Porque o aluno ele vai ter consciência dos processos educacionais mediados pelas tecnologias. Ele vai ter consciência, por exemplo, que um curtir não é apenas um curtir. Um curtir do Facebook, ou um share, um compartilhar, ele pressupõe várias estruturas culturais, políticas, sociais, que estão ali incrustadas naquela informação e que precisa ter uso e pensamento crítico ao utilizá-las. E também produzir. Nós não podemos apenas receber essas tecnologias e sermos sujeitos em que só fazemos uso dessa tecnologia de modo passivo. A tecnologia nós também precisamos, com essa tecnologia, produzir mais tecnologia. Isso implica, então, né, professora Maria Luísa, como o próprio documento assevera, estabelecer políticas públicas e garantir uma ampla formação em questões relacionadas ao que é, de fato, a cultura digital, né? Ao que é, de fato, ter uma privacidade dos meus dados, a segurança cibernética e ao pensamento computacional, né? Saber que, ao longo do processo de ensino-aprendizagem, o uso da tecnologia, ela precisa me dar uma consciência crítica sobre como utilizá-la. Saber que, assim como na areia nós deixamos pegadas quando nós estamos caminhando na beira de uma praia, nós também deixamos pegadas, que são chamadas de pegadas digitais, quando nós acessamos um conteúdo na internet, quando nós publicamos, quando nós compartilhamos. Tudo isso precisa fazer parte da cultura digital, que é pensar as tecnologias de modo crítico, com uma intencionalidade dentro da sala de aula. Sim, e o fato de termos nesse documento essa discussão, para mim já é um ponto muito positivo, né? Porque nós precisamos discutir, eu sempre tenho dito a isso, nós não podemos trabalhar com tecnologia educacional como se fosse uma coisa instrucional. Ah, eu sei usar o Google Meet, eu sei usar o Facebook. Não, é no sentido de saber, no sentido de discutir conceitos relacionados com o uso das tecnologias na educação, né? Como usar, de que forma usar, e como diz, né, o documento, de que forma usar
a tecnologia da educação na escola com segurança, com qualidade, no sentido de melhorar o aspecto do processo de ensino-aprendizagem e não de precarizar o processo. Isso eu acho muito importante. E aí também, né, pensar momentos em que a gente consiga integrar as tecnologias ao currículo. E nesse sentido, o nosso Plano Nacional de Educação anterior, eu acredito que nós precisamos muito que caminhar ainda, mas dentro da BNCC, que foi proposta dentro desse Plano Nacional de 2014 a 2024, nós temos competências que envolvem, pelo menos 3 das 10 competências, elas envolvem o uso, e explicitamente o uso das tecnologias e dos recursos digitais nos processos educacionais. E as outras também mostram uma possibilidade de integração do uso das tecnologias existentes aos processos educativos. É nesse sentido que a tecnologia ela começa a se inserir enquanto uma política pública. É nesse sentido, não que ela não fosse inserida antes, né? Mas é nesse sentido que começa a se pensar na própria formação de professores para auxiliar os nossos estudantes a usar as tecnologias de modo crítico e reflexivo, né? A competência número 5, que é a competência mais explícita da BNCC, é a competência da cultura digital. E o que é a cultura digital? Como a professora Maria Luísa acabou de falar, não é apenas operacionalizar. Operacionalizar é importante? Obviamente, né? Nós temos aí alunos que nascem dentro de uma cultura digital, né? Alunos que são ditos como alunos conectados, uma geração conectada, mas não necessariamente. Nós ainda temos muito que caminhar em alunos que não nasceram dentro dessa cultura digital. Como, Flávio, eles não nasceram dentro dessa cultura digital? Quando eles não têm acesso à internet de qualidade, ou não têm acesso nem à internet, né? Não têm acesso a um dispositivo móvel na sua casa para poder fazer o uso dessa tecnologia. Então, nós temos um Brasil muito discrepante, muito desigual em relação a esse uso das tecnologias. Ao mesmo tempo, não é parar de discutir, como nós não temos acesso de qualidade para todos, nós vamos parar de discutir a inserção das tecnologias educacionais? Não é isso. Nós precisamos discutir a inserção e a criação de políticas públicas que dê acesso de qualidade a essas pessoas que ainda não têm. Né? Nesse sentido, a gente não precisa parar o processo, mas a gente precisa caminhar no sentido de dar condições básicas para que, básicas e mais que isso, né, dar condições para que todos tenham acesso de qualidade e que nós possamos fazer cumprir a lei de criar uma cultura do digital. E aí sim, né, professora Maria Luísa, a gente pode falar de uma educação aberta posteriormente, quando a gente tiver uma cultura digital impregnada, empregada e disponível para todos os estudantes. Sim, nós precisamos pensar numa educação aberta digital. Acho que essa é a grande questão. E aqui eu quero fazer uma ressalva, tanto eu quanto o professor Flávio, né? A gente não faz uma defesa incondicional da base comum curricular, da BNCC. Né? Nós sabemos que nós temos muitas críticas a serem feitas, e nós também fazemos críticas, mas nós também precisamos ver o que existe na BNCC que pode ser utilizada para melhorar a qualidade da educação. E quando a gente conversa sobre as questões do digital, a base traz uma contribuição muito importante. Ela nos provoca a refletir sobre isso. Então, nós não queremos nem fazer uma defesa incondicional da BNCC, mas também não fazer uma crítica, tipo assim, eu não quero nem saber, está na base, então eu não quero. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que fazer uma leitura crítica, profunda da BNCC e ver em que medida ela pode contribuir para que nós podemos chegar a uma condição melhor quando o assunto é o uso da tecnologia na educação. Acho isso muito importante. Nesse sentido, o próprio documento ele traz alguns eixos norteadores para a discussão sobre o uso das tecnologias
no currículo, né? Como que essa tecnologia ela vai adentrar o currículo, e alguns dos eixos são a cultura digital, como a gente acabou de falar, o pensamento computacional, então ligado ao raciocínio lógico, design, que é o processo de criação, e iniciação científica, que é tão importante que hoje se torna algo requerido no ensino superior, mas que também precisa ser pensado em todo o processo da educação. O documento referencial, ele traz um termo que é muito polêmico muitas vezes, né, professora Maria Luísa, mas que também é importante pensar, que é essa educação para o longo da vida, né? Nós não precisamos esperar chegar no ensino superior, na formação de professores ou em qualquer outro curso de ensino superior, para entender que a educação, o processo de iniciação à ciência, ele deve acontecer ali, né? Ele deve acontecer desde a base, desde o início da formação daquele estudante. E o referencial curricular, estruturado nesses eixos, com base nas tecnologias, ele pressupõe também essa característica. E aí, em relação à cultura digital, ele traz uma série de documentos, como eu já comentei com vocês, mas ele traz principalmente a transição entre um movimento enciclopédico e um movimento de jornais. Antes, essas eram as formas tradicionais de se chegar à informação. Hoje nós temos, então, uma nova configuração. Nós temos e-mail, nós temos sites, nós temos blogs, nós temos o próprio vídeo. Então, nós temos um novo levantamento de informação para acesso ao conhecimento, né? Ao processo de conhecimento. Nesse sentido, a própria Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, ela fala que letrar digitalmente consiste em descobrir quais são essas novas formas, esses novos formatos de informação e letrar o estudante para fazer uso consciente desse tipo de informação. Não é porque estava na enciclopédia que a gente considerava como verdadeiro, existia questionamento, como hoje. Não é porque está num site, né, professora Maria Luísa, que a gente não pode questionar aquela informação. Isso é fazer o uso consciente, isso é letrar o estudante para o letramento digital, para a cultura digital. Por exemplo, pensar que as fake news, elas estão aí e elas precisam ser trabalhadas dentro do processo pedagógico. Professora Maria Luísa? E a questão da cultura digital, às vezes a gente não se dá conta disso, né? O aluno, muitas vezes, ele acha que porque ele achou no Google está tudo certo. Exatamente. Então, é justamente a gente trabalhar com eles a questão da veracidade das fontes, né? Que fonte que ele utilizou, de onde vem aquela informação. Então, acho que esse é um trabalho mais difícil do que era com as enciclopédias, como a Barça, por exemplo, para quem é mais velho como eu, né? Quer dizer, que usou muitas vezes. Né? Então, a gente pegava lá, o professor pedia para fazer uma pesquisa sobre biologia celular. Eu ia lá e pegava a definição, copiava, e aí eu dizia, está na Barça é verdadeiro. Né? Mas hoje não, nós temos a mesma definição, nós vamos encontrar em vários sites, em vários campos de busca. Então, a gente ensinar o aluno como é que ele pode ver se aquela informação que ele adquiriu é verdadeira ou não. Isso é muito importante para o letramento digital. A cultura digital, ela também pressupõe, então, letramento digital, cidadania digital, né? Saber respeitar o espaço do outro dentro do mundo digital. Eu tenho uma frase que eu tomo para mim, é que o que eu não faria no presencial, não chegaria numa pessoa no mundo presencial, né, no mundo analógico, e xingaria a pessoa, falaria mil absurdos para aquela pessoa apenas por eu não concordar com o posicionamento dela. Isso também precisa ter para o digital a netiqueta, habilidades como a cibersegurança, saber reconhecer as fake news, equilibrar, né, professora Maria Luísa, uma coisa que a gente tem visto com muita dificuldade aí entre as crianças e os jovens é equilibrar o espaço do digital e o espaço do offline, né? Hoje até se utiliza, o professor Luciano Floridi, que é o professor da Universidade de Oxford, ele utiliza um termo
que, de fato, seria difícil a gente falar, olha, o que é o espaço do digital e o que é o espaço do offline ou do presencial. Mas, ainda assim, a gente precisa saber separar a nossa imersão no mundo digital e a nossa vida no mundo presencial. Ter clareza também sobre os direitos autorais, saber reconhecer o que é propriedade intelectual, o que não é propriedade intelectual, o que eu posso utilizar como fonte de pesquisa, tudo isso precisa ser englobado dentro do que a gente considera chamar de cultura digital. Eu penso que a gente já está quase chegando aí ao término da nossa fala, né? O importante é a gente refletir sobre tudo isso, né? A gente pensar, isso que o Flávio está dizendo é importante, né? Como é que é a minha vida no mundo online, no mundo offline, pensar nas redes sociais, né? Esse mundo fictício que muitas vezes não existe, né? Tudo isso é importante para a gente dar aos nossos alunos as orientações para que eles possam lidar com essa diferença. Porque se para nós, professores, é difícil, imagina para os nossos alunos. E muitas vezes a gente tem se debatido com a dificuldade, porque o aluno não sabe, o professor não está preparado para dar as orientações que eles precisam. Então, discutir a cultura digital numa proposição do Plano Nacional de Educação é fundamental nesse momento em que nós estamos vivendo. Outra coisa que o documento ele propõe é o pensamento computacional, né? Impacta na forma de pensar do estudante, na organização dos conceitos, na resolução de problemas, algo que também se liga às metodologias ativas, na comunicação e interação com as pessoas e no mundo à sua volta. Envolve também, nessa ideia de pensamento computacional, o desenvolvimento de habilidades associadas à compreensão e à decomposição dos problemas, ao reconhecimento de alguns padrões da codificação e abstração e desenvolvimento de alguns algoritmos. Nesse sentido, nós também temos o design, e esse daqui talvez valha a pena se dedicar um pouco mais. Por quê? Porque é aqui que surge a atitude crítica e reflexiva do nosso estudante. E aqui impacta diretamente o design na nossa forma de avaliar o estudante. Dentro do mundo digital, e essa não é uma fala minha, é uma fala da professora Maria Luísa, né, devido à sua experiência com a EAD, uma das grandes críticas dos professores da universidade era que os alunos iam lá para a internet e copiavam a resposta do professor. Mas se o professor pergunta o que é está na internet, né? O design, ele pressupõe aqui exatamente uma atividade criativa. Então, pensar o digital, pensar a atividade criativa do estudante, eu parar de perguntar o que é e eu pedir para que ele crie algo. Eu pedir para que ele utilize o seu processo de imaginação na construção, na testagem de algum projeto novo, de alguma solução, de algum problema. E não perguntar qual é o ano do descobrimento do Brasil, né? Qual é o ano da abolição da escravatura. Com isso, esse tipo de pergunta gera um tipo de sujeito passivo que vai na internet e vai buscar informação para aquela resposta. O que nós queremos com o design é exatamente envolver as habilidades que fornecem aquilo que a gente estava pensando nas metodologias ativas, o processo de criatividade, a comunicação, a colaboração e o protagonismo discente. E aí aparecem palavras que são fundamentais, né? Criatividade, autonomia, comunicação, colaboração e resiliência. Uma palavra que está muito em moda hoje, né? E que às vezes a gente não dá importância. Então, aqui a gente poderia pensar de novo em Paulo Freire, né? Paulo Freire, lá na década de 60, já dizia isso, do quanto é importante a gente criar as condições para a construção do conhecimento e não apenas transmitir conhecimento. Então, acho que essa palavra design, ela traz exatamente isso. Mas como é difícil, enquanto professor, a gente ter todas essas características, né? E aí o Flávio tem razão, né? Ao preparar uma prova, ao preparar uma avaliação, eu preciso ser criativo. Eu preciso pensar em algo que o aluno não vai encontrar pronto no Google. Ele vai procurar e vai falar, nossa, como meu professor é esperto, não encontrou a resposta. Por quê? Porque o professor foi criativo,
né? Foi resiliente. Isso que é importante. Se nós queremos sujeitos criativos, nós precisamos proporcionar esse tipo de experiência. Nós precisamos proporcionar processos de ensino e aprendizagem avaliativos que criem sujeitos criativos. E a iniciação científica, né, como eu já tinha dito, muitas vezes ela é pensada apenas no ensino superior. E aí, nesse sentido, o documento ela traz a iniciação científica dentro do próprio planejamento da educação básica. Então, explorar conceitos científicos, explorar conceitos tecnológicos, a fim de desenvolver um conhecimento e um entretenimento do mundo, ao investigar, ao planejar, ao desenvolver soluções de problemas individuais e coletivos. Então, em que sentido é essa educação criativa? Rubem Alves, ele tem por ele, né, que um dos processos da educação é resolver problemas do cotidiano. Eu preciso trazer para a sala de aula problemas que aquele estudante vai encontrar no seu dia a dia, para que gere exatamente isso, gere exatamente um entretenimento ao investigar o mundo. O mundo é uma janela em que, para além dela, existe um futuro, né? Nesse sentido da música, né? Existe aí um mundo de possibilidades que precisam ser exploradas. E o conhecimento ele precisa integrar, né? O conhecimento científico, a iniciação científica aqui, é integrar problemas do mundo, integrar problemas reais aos processos de ensino-aprendizagem. Soma-se ao desenvolvimento de habilidades relacionadas ao ensino, ao raciocínio lógico, à interpretação de dados de diferentes natureza, a produção de conclusões e explicações baseadas em evidências científicas. Então, seria, né, de novo, o desenvolvimento de habilidades, né? Às vezes eu não gosto muito dessa palavra, habilidades e competências, né? Mas é isso que nós precisamos fazer com os nossos alunos, fazer com que eles tenham habilidades, né, para desenvolver a pesquisa científica, a iniciação científica. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso, a gente acaba dando a eles, né, tudo pronto. Né? Tudo pronto, não leva eles a desenvolver a criatividade, o conhecimento científico. Então, é nesse sentido que o documento parece apontar, né, para uma possibilidade que é possível para o século XXI. Eu acho que é nesse sentido que é importante a gente retomar essa parte do documento, né, com relação à preparação do nosso Plano Nacional de Educação. E o documento ele vai tratar também sobre a inovação das práticas pedagógicas, aí também pensando já na segunda parte do documento. E o que ele diz é que vislumbrar os recursos tecnológicos como fio condutor e processual, pedagogicamente processual e interdisciplinar, extrapolando uma usual visão das tecnologias como fim, assumindo-as como meio para a construção do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores. Durante muito tempo, a tecnologia ela foi vista como fim nela mesma. Então, para que a tecnologia? Apenas pela tecnologia. Não é esse o sentido que Maria Luísa e eu damos ao uso das tecnologias nos processos educacionais, e a gente resolveu ressaltar isso exatamente por isso. Por quê? O que a tecnologia está fazendo aqui conosco, neste exato momento? A tecnologia não é o fim. Aqui, a tecnologia está sendo um meio para nós nos comunicarmos. A tecnologia está sendo um meio para que nós possamos refletir sobre esse novo Plano Nacional de Educação, né? Essa nova proposição de políticas públicas, mas a tecnologia não está sendo o fim aqui. É nesse sentido que a gente precisa pensar a inovação das práticas pedagógicas. É a tecnologia não utilizada apenas pela tecnologia. Então eu estou fazendo uso da tecnologia quando eu estou usando a nossa televisão na sala de aula, o nosso pendrive, ou o nosso slide, o nosso PowerPoint. Claro que você está fazendo uso da tecnologia, mas não é este o fim. A tecnologia ela precisa nos servir como um processo de construção e desenvolvimento do conhecimento. É só para isso. Por isso que tanto faz ser o quadro, como tanto faz ser um recurso digital de última geração. Quando
você só utiliza a tecnologia como fim. Agora, se você utiliza a tecnologia como meio, você sabe a definição que você vai dar para aquela tecnologia. Você sabe qual que é a intencionalidade que aquela tecnologia vai assumir no seu processo pedagógico. É mais ou menos nesse sentido que se pensa a inovação das práticas pedagógicas utilizando a tecnologia como meio. E não como um fim em si mesmo. É só para reforçar. Flávio tem toda a razão. E muitas vezes as pessoas pensaram que a tecnologia resolveria todos os problemas e todas as mazelas da educação. Não, a tecnologia não vai resolver. Ela vai ser um meio que nós vamos usar para modificar a forma de ensinar, inclusive utilizando a inovação nos processos pedagógicos. É exatamente nesse sentido. E nesse ponto, o documento é muito feliz quando aponta para essa questão. E nesse sentido, novamente, o documento ele vai ressaltar algumas práticas, né, de inovação, pensando aí a educação por meio das tecnologias. Sempre lembrando, né, que a tecnologia ela vem para potencializar. Todas essas práticas elas podem estar presentes sem o uso do digital. Isso precisa ser bem ressaltado. Tanto as metodologias ativas, como nós já falamos, a integração da ciência, da tecnologia, da engenharia, das artes, da matemática, nesse novo currículo, que é chamado de currículo STEAM, ou o movimento maker, que é um movimento que surge antes da tecnologia, né? Se a gente for parar para pensar lá, o primeiro movimento punk, onde surge ali um fervilhar do movimento maker, ou depois, pós-Segunda Guerra Mundial, quando a gente tem as oficinas nas casas, principalmente o movimento maker, ele surge ali nos Estados Unidos, nas casas das pessoas, não se estava pensando nessa construção para o uso das tecnologias. Então, sempre lembrando que inovar as práticas pedagógicas por meio do digital pressupõe usar o digital como potencializador das práticas, e não como um fim nele mesmo. Por isso que eu retomo aquela passagem do slide anterior. Tecnologia, ela é meio, ela não é fim. Todas essas práticas aqui, elas poderiam ser feitas sem problema nenhum com o uso apenas do presencial. Professora Maria Luísa? Não, acho que aqui, Flávio, nós já estamos caminhando mesmo para o final, né? Já estamos com um tempo bastante avançado, né? Eu acho que é isso mesmo, é a gente pensar de que nada disso vai acontecer se nós não tivermos um professor preparado para esse quadro, né? Preparado para desenvolver uma metodologia ativa, preparado para desenvolver uma atividade inovadora, né? Preparado para desenvolver e utilizar a tecnologia como um meio e não como um fim em si mesmo. Não adianta a gente acreditar e a gente sonhar de que o computador vai resolver os problemas, né? Quem vai, na verdade, dar o tom é o professor usando as tecnologias na sua sala de aula, no seu processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, né, os últimos dados aqui, eles mostram quanto também nós precisamos caminhar não apenas na formação de professores, mas para garantir uma infraestrutura tecnológica e de qualidade nas escolas, né? Porque, como a professora Maria Luísa já disse e evidenciou, e todos nós evidenciamos, as escolas públicas, quando pensada a inserção da tecnologia, elas estão ainda muito aquém das potencialidades que elas poderiam chegar, né? Nós temos apenas 9% dos estudantes de escolas particulares durante a pandemia não contaram com um tipo de recurso como o computador no domicílio, em contraposição a 39% dos estudantes em escolas públicas. E aí um percentual de 71% de domicílio sem internet, e esse número percentual cai para 50%, quando a gente vai pensando aí nas classes menos favorecidas, né? Então, tudo isso precisa ser pensado, porque só faz sentido discutir tecnologia nos processos educacionais, colocar tecnologia na próxima, né, no próximo Plano Nacional de Educação, se a tecnologia ela estiver presente, com qualidade, com acesso nas escolas públicas, né, professora Maria Luísa? Sim, porque a gente não pode falar em igualdade, equidade, qualidade, se a internet, se a tecnologia não for acessível para todos.
Eu não posso falar, olha, uma parcela, 39% tem acesso. Bom, e o que eu faço com os outros que não têm acesso? Então, a gente só vai poder fazer um discurso, se é que esse plano nacional, né, quer mesmo, né, provocar essa mudança na cultura digital, se nós dermos acesso à tecnologia a todas as camadas sociais, né? Desde os mais favorecidos até os menos favorecidos. No nível de infraestrutura, conteúdos e recursos digitais, formação de professores e também em questão da gestão escolar. E nesse sentido, a gente termina a nossa fala e agradece a oportunidade. A professora Maria Luísa vai estar agora com vocês para dialogar um pouco mais, mas nós terminamos com essa frase, que é uma frase do próprio documento, e que é uma frase que nos chamou muita atenção, né? E nós sabemos aqui, todos vocês, que estão no chão da escola, acompanham diariamente os problemas com os recursos tecnológicos, sabem mais do que nunca, sabem mais, já estão, assim, cansados de saber que não existe uma resposta fácil, né, para a construção dessa escola para o futuro, pensando aí o uso da tecnologia. Temos muito que caminhar. O caminho a ser percorrido, de fato, é longo, mas é preciso acelerar o passo. A pandemia já nos mostrou isso, né, professora Maria Luísa? É preciso acelerar o passo para que nós não passemos por um outro momento em que metade da população ficou sem acesso à educação de qualidade, né? Porque o futuro não é algo para vir, né? Não é algo para pensar no próximo 2024, 2034. O futuro é agora. E muito obrigado. O futuro é agora, né? E nós precisamos fazer esse futuro acontecer, né? Fazer o futuro virar presente. Fazer o presente é ser um passado substanciado, um passado concretizado. E isso é o que pode fazer toda a diferença para a educação no Brasil. E que esse plano possa, de fato, contribuir de forma efetiva para a construção de uma educação de qualidade. Muito obrigado. Eu e Flávio agradecemos profundamente, né, à Secretaria Municipal de Cianorte pela confiança, pelo crédito que deram à nossa pessoa e nós vamos nos colocar à disposição de vocês para dar continuidade a essa discussão. Muitíssimo obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, Muito tchau. obrigado. Até mais.